falou, tem que levar o próprio kit. Tom Lacerda, velho. Levar o próprio kit. E eu fiz o meu kit. Um guarda-sol, comprado naquele site que tudo chega rapidinho, tá? Um guarda-sol chegou gigante. Eu achei que era merrequinha, mas chegou um guarda-sol gigante com 4 cadeirinhas e um cooler. E resolvi tudo. Porta-mala do carro e vamos que vamos, né? Mas o ideal é que todo mundo possa trabalhar livremente. O que não pode ter é o abuso. Quando tem um abuso, o ouvinte falou, deixei R$160 para conseguir ter um guarda-sol e 2 cadeiras, né? Loucura. Vai chegando ao fim essa edição do Bandeirantes Acontece, agradecendo a sua participação. Muitíssimo obrigado por estarem conosco ao longo desse programa e pela forma como vocês aproveitaram os nossos canais de comunicação para interagir, fazer perguntas e aproveitar esse espaço que é de cada um de vocês. Amanhã será assim também, teremos mais entrevistas e a possibilidade de vocês usarem esse mecanismo para participar. O programa é feito com vocês e por vocês e a gente agradece demais. Vem aí o Resenha, a sua participação é fundamental também, pelo 999-04-8756. Mande o seu recado, interaja com a galera que já está chegando por aqui. Ou pelas nossas redes sociais também, pelo YouTube, com o bate-papo que rola do lado dessa live que vai começar em instantes. O Quinto Sinal vai marcar 5 horas. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate e com a sua participação através do WhatsApp 97102-1493 97102-1493. E tem o Fala Galera de hoje. Qual a sua expectativa para a Ponte Preta no Campeonato Paulista? Acha que mesmo com os problemas extracampo, o time pode surpreender ou que o Paulistão será um campeonato de manutenção? Opine 97102-1493 97102-1493. E você aprova o provável Guarani para estreia no sábado? Kaique França, Cicinho, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, William Farias, Igor Pereira e Diego Torres, Guilherme Parede, Luca e Mirandinha. Nesse time são 4 remanescentes do ano passado. Os 2 laterais, Cicinho na direita e o Emerson Barbosa na esquerda, Diego Torres no meio e Mirandinha.
inclusive marcou gol no derby lá no Majestoso. E aí, qual é a sua opinião desse time provável que vai enfrentar o Primavera, a abertura do Campeonato Paulista, partida marcada para sábado às 18 horas, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de áudio, mensagens de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Na preparação para a estreia do Paulistão, Ponte Preta vence jogo treino realizado contra a Inter de Limeira no estádio Moisés Lucarelli por 1-0, gol de Gé. A atividade foi dividida em 2 tempos de 45 minutos e serviu para o técnico Marcelo Fernandes observar os novos reforços e entrosar a equipe. Diretoria da Ponte trabalha nos bastidores para regularizar o transfer ban e conseguir registrar os novos contratados. Em entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, o atual vice-presidente Marco Eberlin afirmou que isso deve ser resolvido nos próximos dias. Com o acerto de Pedro Martins, Ponte Preta chega a 11 reforços para 2026. O goleiro Thiago Coelho, os laterais Brian Borges e Lucas Justen, os zagueiros David Braz, o Alisson Maia e Lucas Cunha, os volantes Tarek e Pedro Martins, o meia Cristiano e os atacantes Herbert e Vitor Pernambucano vão defender a Macaca nesta temporada. Após entrave por renovação, Edson deixa a Ponte Preta e é anunciado pelo Cuiabá. Zagueiro formado nas categorias de base da Macaca, estreou no profissional em 2023 e teve o contrato encerrado no dia 31 de dezembro. Fora dos planos da diretoria e com o contrato perto do fim, Dudu Sheik encaminha a saída da Ponte Preta. Meia de 24 anos não entra em campo com a camisa da Macaca desde março de 2024. Após isso, foi emprestado para o Operário e sofreu com lesões durante o ano passado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria acerta com o volante Pedro Martins e atacante Vitor Pernambuco. E tem as pautas do Guarani para o programa de hoje. Após saída de Dalberson, diretoria do Guarani acerta a contratação de Matheus Klaus, ex-Juventus e Bahia. Jogador de 31 anos aceitou a proposta do Bugre e chega para ser o reserva imediato do também recém-contratado Kaique França. Além dos 2 reforços, Fred Conte e Rian Vieira fecham a lista de goleiros para 2026. Além de Klaus, Guarani também acertou a contratação de Fabrício Dias, meia de 21 anos que defendeu a Tombense em 2025. Jogador pertence ao Fortaleza e chega ao Bugre por empréstimo para a disputa dos campeonatos Paulista, Copa do Brasil e Série C. Matheus Costa esboça time para a estreia diante do Primavera. Nas últimas atividades em Bragança Paulista, o treinador manteve a formação 4-3-3 e escalou Kaique França no gol. Cicinho na lateral direita, Rafael Donato e Jonathan Costa, os zagueiros, e Emerson Barbosa na lateral esquerda. William Farias, Igor Pereira e Diego Torres no meio
Guilherme Parede, Luca e Mirandinha no ataque. Buscando reabilitação na Copinha, Guarani enfrenta o Assisense daqui a pouco às 18h45 pelo grupo 7. Crias da tribo foram derrotados pelo Atlético na estreia por 1-0 e vão buscar bater os donos da casa. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Kevin é emprestado ao Sub-20 e fica à disposição na Copinha. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Polícia Civil investiga 2 movimentações sobre possíveis irregularidades no São Paulo, envolvendo o atual presidente Júlio Casares. Em uma delas, investiga-se 1,5 milhão de reais recebido por depósitos em dinheiro na conta de Casares, além de 35 saques nas contas do clube que totalizam 11 milhões de reais. De acordo com relatórios do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o valor entrou nas contas do presidente entre janeiro de 23 de maio a 25. A defesa de Casares diz que a origem da quantia é lícita e legítima. Pauta 2. Novo diretor de futebol do Cruzeiro, Bruno Spindel, falou abertamente sobre o desejo da Raposa por Gerson do Zenit e o fim das negociações com o Flamengo por Caio Jorge. Spindel admitiu que o clube mineiro fez propostas agressivas pelo meia e entende que a contratação do jogador faz parte de um projeto que vem sendo construído ao longo dos últimos anos. Sobre o atacante, o diretor falou que após uma conversa com o jogador, ele entendeu que o Cruzeiro precisa dele, que no clube mineiro pode realizar o sonho de jogar a Copa do Mundo. Pauta 3. A Federação Cearense de Futebol anunciou na tarde de ontem que após os jogos do campeonato estadual, os árbitros centrais irão conceder entrevistas coletivas com o objetivo de ampliar a transparência, promover diálogo e esclarecer as decisões tomadas em campo. As entrevistas com os árbitros vão acontecer após as coletivas com os treinadores das equipes e somente depois da publicação online da súmula da partida pelo árbitro responsável. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas e coloca no programa de hoje a sua opinião. 17:12, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que, seguindo a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, a Ponte Preta realizou um jogo-treino hoje pela manhã, venceu a Inter de Limeira por 1-0, gol marcado pelo Gé, e como eu disse, no domingo, a Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista contra o Corinthians. Pelo lado do Guarani, a diretoria alviverde acertou a contratação de mais 2 reforços para essa temporada. O goleiro Matheus Klaus, que chega inicialmente para ser o reserva imediato de Kaique França, e também de Fabrício Dias, volante que defendeu a Tombense em 2025, Batistão. São 17:13, Breno Beretta e os seus destaques iniciais.
Alô, bebê, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola, né? Como você disse agora há pouco, é uma das pautas do dia sobre o Zenit, que vai receber uma proposta do Gerson e já recebeu uma proposta do Cruzeiro, né? Pelo Gerson, 27 milhões de euros no valor de 171 milhões de reais. Por quê? Porque o Tite tem um interesse em contar com o jogador, que é o atleta disputando pelo Cruzeiro a temporada de 2026. E o Atlético Mineiro está acertando a contratação de um atacante equatoriano, Alan Minda, jogador que estava na Bélgica. Quanto à situação do Hulk, a terceira reunião foi adiada. O Hulk estuda fazer uma contraproposta para ficar no Atlético até o final do ano que vem, pelo menos, o contrato, mas o Fluminense tá na parada, quer contar com o jogador para a disputa de 2026, Batista. 17h14 no programa de hoje tem presentes para você. Hoje, 2 ganhadores, cada um irá ganhar um panetone da Cacau Show. São 2 ganhadores e cada um leva um panetone da Cacau Show. E para participar, entre agora na transmissão da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link onde o pessoal deixa comentários no chat. Clique no link e aí vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Ou então, através do site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba promoções e lá vai aparecer também o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Repito, 2 ganhadores, cada um levando um panetone da Cacau Show. E o sorteado vai retirar, os sorteados, né? São 2 aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Você tem que retirar entre 9 e 13 horas e das 14h30 até às 17h30. É o período de funcionamento para entrega de prêmios aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Participe e boa sorte para você. 17h16 está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. E opera também o Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha. Manda aí um joinha pra gente. Muito obrigado pela sua participação. Você que ainda não é assinante do canal, seja, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h20 até 19h30, muita informação e opinião aqui no Esporte em Debate. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Batista pergunta para o Breno Beretta se o atacante Maranhão está recuperado e se o Guarani está contratando o goleiro Matheus Klaus, ex-Juventude. É o Alex Vila Boa Vista. Um abraço pro Alex. Batista está contratando sim o Matheus Klaus. Foi uma oportunidade de mercado, até porque o Dalberson já saiu. E a primeira pergunta sobre o Maranhão, pelo que eu sei, ele já está treinando. Mas como ele perdeu dias de treinamentos, ele deve ficar na reserva e o Luca deve ser o titular contra o Primavera. Ouvinte participando. O Primavera. Não, aí não dá, né?
ouvinte quer colocar na minha boca palavras que eu não vou dizer. Seja um pouco mais inteligente e mande alguma coisa que não seja provocativo. Você quer ser provocativo? Seja nos grupos de WhatsApp que você pertence. Aí lá você fala o que você quiser. Aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes não há espaço para esse tipo de provocação que vai gerar, né, toda a ação. Gera uma controvérsia, uma reação, e aí fica batendo em cima de um tema que, sinceramente, não faz parte do perfil do programa. Oi, bebê, fala que eu te escuto. O Guarani acabou de anunciar oficialmente o Kaique França, porque a rescisão de contrato saiu hoje com o Sport. O Sport, há cerca de 1 hora, comunicou a rescisão. As questões burocráticas foram resolvidas hoje à tarde. Quem está nos acompanhando no YouTube está vendo a foto já do Kaique França com a camisa do Guarani. Ele vai ser apresentado oficialmente na quinta-feira. Quinta-feira à tarde ele vai ser apresentado oficialmente, mas já está treinando desde o final de semana e vai ser o titular no sábado contra a equipe do Primavera. 17h24, Batista, qual o prazo limite para inscrição de atletas para a primeira rodada do Paulista? Pergunto isso, pois a Ponte ainda está no Transferban. Pedro Henrique, Fazenda São Quirino. Bom, eu tinha uma informação de que são 3 dias que antecedem ao início da competição. O início do campeonato é dia 10, sábado. Então teria que ser na quarta-feira amanhã. Quarta, quinta, sexta, sábado já vai começar, né? Agora, tem que ver se houve alguma alteração. Não me consta que isso foi alterado. Hoje, no programa, os donos da bola na tela da Band, que até foi mais cedo devido à Copa Africana de Nações, a Band está transmitindo. Então, o programa foi ao ar das 11h45 até meio-dia e 25. Amanhã, o programa Os Donos da Bola volta ao seu horário tradicional, do meio-dia até a 1h. E o Tigrão, que estava participando do programa, disse que o prazo final é até sexta-feira. Se ele disse que é até sexta-feira, provavelmente ele deve ter uma informação segura de que o regulamento foi alterado. Aliás, por falar em regulamento, o regulamento foi alterado com relação às finais. Quando o regulamento foi anunciado no Conselho Técnico, o campeonato teria apenas um jogo para ser realizado na final. Mas o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, conseguiu negociar com o Samir Chaldi, que é o presidente da CBF, mais uma data. Então, o Campeonato Paulista será ou terá a sua final em 2 jogos. Uma em cada campo, sendo que o jogo final será no campo do time que tiver a melhor campanha. E aí resta saber se também teve alteração com relação ao prazo final. É uma informação, Pedro Piscinato, Breno Beretta. Ô Batistão, aqui no site da própria Federação Paulista tem um documento e uma das pautas é datas importantes. Os times tinham até o dia 18 de dezembro do ano passado para cadastrar até 3 uniformes de suas equipes. O uniforme 1, uniforme 2 e uma terceira opção. A segunda data importante é o dia 7 de janeiro de 2026, amanhã. O que fala nessa data?
data limite para protocolo via sistema online dos contratos especiais de trabalho desportivo ou vínculos desportivos dos atletas com os clubes, para serem registrados junto ao Departamento de Registro e Transferências da FPF para participação na primeira rodada da competição. Então amanhã os times têm até amanhã, na verdade, para enviar aí os contratos de trabalho, e no dia 9, sexta-feira, os times devem enviar a lista A, que a partir desse ano vai poder contar com até 35 atletas. E no dia 9 também, a lista B, que não tem limites para atletas, são aqueles atletas formados nas categorias de bases dos clubes, mas os times têm até dia 9 de janeiro, sexta-feira, para registrar aí, para enviar para a federação a lista A dos atletas que vão disputar o Campeonato Paulista de 2026. Batista? Bom, então é o seguinte, amanhã tem que enviar a documentação, correto? Isso mesmo. Os contratos de trabalho. Contratos de trabalho. Isso, desportivo. Vou colocar aqui no YouTube pra gente... E na sexta-feira, a relação. Agora, essa relação é uma relação dos contratos de trabalho, correto? Isso mesmo, é da lista de jogadores que vão defender os times no Campeonato Paulista. Se não enviar o contrato de trabalho até amanhã, ele não poderá entrar na relação na sexta-feira. Isso mesmo. Então é o seguinte, o contrato de trabalho enviado para a Federação Paulista de Futebol tem que ser enviado também para a CBF. E para enviar para a CBF, tem que estar fora do Transferban. Senão, não consegue fazer a inscrição do jogador. Porque como que um time vai enviar o contrato de trabalho, sendo que o contrato não foi registrado na CBF? Então, realmente é até amanhã. Se os contratos não forem enviados até amanhã, jogadores estarão fora da primeira partida do Campeonato Paulista. Isso mesmo, Batista. Só reforçando isso, diz aqui que para a data limite, o dia 9 de janeiro, a sexta-feira, é para enviar a lista A aí. Para que os atletas tenham condição de jogo, os clubes deverão inscrever para a disputa da competição uma lista A com até 35 atletas, dentre aqueles previamente registrados, sendo que para a primeira rodada, uma primeira relação deverá ser obrigatoriamente apresentada mediante preenchimento através do sistema online. Então é isso mesmo que você disse. Se não for enviado esses contratos até amanhã, os jogadores não vão poder ser inscritos na lista A. Então, a minha informação estava correta, o prazo final é até amanhã. Na sexta-feira é um encaminhamento da relação, mas desde que essa relação contenha nomes de jogadores que as documentações, os contratos foram encaminhados amanhã, quarta-feira, dia 7 de janeiro. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Quem está contratando o melhor no papel, Guarani ou Ponte Preta? Bom, é necessário o encerramento. Assim que encerrarem as contratações, eu prometo a você, ouvinte que não assinou a mensagem, que vou passar esta questão para os comentaristas. Batista, o repórter que cobre a Ponte Preta, teria informações de como o time está reagindo em campo nos treinos. Marcos Pessoa, Serra Negra. Serra Negra é uma linda cidade. Gosto muito de Serra Negra. Abraço para você, Marcos Pessoa. Bom, nenhum treino, né, Pedrão? Foi aberto
nenhum treino da Ponte foi aberto para a imprensa, né? Nenhum, Batistão. Até algumas semanas atrás, ainda no final do ano passado, a gente pôde fazer algumas entrevistas coletivas, na verdade 2, durante a primeira semana de representação. A gente pôde ver ali apenas um trabalho inicial dos jogadores, mas como era na primeira semana, ninguém foi a campo efetivamente trabalhar com bola, os jogadores fizeram apenas treinos de força, então a gente não conseguiu observar, mas informações que nós temos é que o Herbert, atacante que veio do América de Natal, está treinando muito bem, vem surpreendendo a comissão técnica. O Gé também vem se destacando muito, inclusive fez gol no jogo treino de hoje contra a Inter de Limeira. O Gé, que ele até publicava ali nas redes sociais durante as férias, passou durante todo o período treinando, fazendo um trabalho particular. Na entrevista que o Eberlin disse à Rádio Bandeirantes de São Paulo, disse que até brincou com o Elvis, que estava magro demais. Então são alguns jogadores aí que a gente vai coletando algumas informações, conversa com uma pessoa, conversa com outra, alguns jogadores aí que vêm se destacando nesses treinamentos da Ponte Preta. Boa tarde a todos. É verdade que o Guarani fechou com um meia do Fortaleza. Meu nome é Augusto, sou de Campinas. Ele é volante, viu, Batista? Ele é segundo volante, ele vem para ser reserva do Igor Pereira. Já eu vou passar todos os detalhes a respeito do jogador no horário do Guarani, mas é um segundo volante que é o Fabrício Dias, jogou no Tombense durante 2025 e ele fez toda a base no Fortaleza, né? Então já eu vou passar os detalhes, ele é volante, segundo volante. Há mais de 60 anos ou 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também tem lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. E atenção para este recado importante para você. É o seguinte, uma oportunidade que você não pode perder de jeito nenhum. Vem aí o Liquida Iga. São apenas 3 dias de ofertas incríveis com preços arrasadores que você só encontra no Iga Atacado. Anota aí, de 9 a 11 de janeiro, sexta, sábado e domingo. É somente nesses 3 dias, hein? As lojas do Iga vão estar cheias de ofertas imperdíveis. É a chance perfeita para você abastecer a sua casa ou então o seu negócio. Aproveitar promoções de verdade e começar o ano novo economizando muito. E tem mais, pagando com o cartão Iga Tricard, você ainda pode parcelar as suas compras em até 3 vezes,
com mais tranquilidade e organização no bolso. Então, não deixe para depois. Passe no Iga Atacado, aproveite o Liquida Iga. Mas corre porque são somente 3 dias. Não perca esta oportunidade. Sexta, sábado e domingo no Iga Atacado. 17h38, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, assim como eu disse no meu destaque inicial, a Ponte Preta realizou um jogo treino hoje e enfrentou a Inter de Limeira. A Inter, que vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista, foi rebaixada no ano passado. E a Ponte Preta venceu essa atividade, esse amistoso aí, um amistoso dividido em 2 tempos de 45 minutos. Ponte Preta venceu por 1-0, gol do Gé, eu até citei agora há pouco, o ouvinte perguntou quem vem se destacando. O Gé vem impressionando a comissão técnica, o departamento de futebol, e ele foi o autor do gol dessa atividade. Como eu disse, foi um treino dividido em 2 tempos de 45 minutos. É claro, o técnico Marcelo Fernandes poder observar aí os novos reforços. No total, 11 jogadores foram contratados para a temporada de 2026. Vou citar aqui a relação desses novos reforços da Ponte Preta. O Thiago Coelho, goleiro vindo do Caxias. Os laterais Brian Borges e Lucas Justin. O Brian Borges estava no Paysandu e o Justin jogou ano passado com a camisa do Guarani. Eu acredito que o Brian Borges vai jogar como lateral esquerdo, Batista, porque atualmente no elenco da Ponte Preta de ofício, apenas o Gabriel Braga, garoto das categorias de base, é o lateral esquerdo de ofício. O Danilo Barcelos e o Jean Carlos ainda se recuperam de uma lesão e o Brian Borges lá no Paysandu fez muito essa função pela ala esquerda e acredito que ele seja o titular na estreia contra o Corinthians. Zagueiros, a Ponte Preta contratou 3. O Alisson Maia, David Braz e Lucas Cunha. O Alisson Maia estava no Vila Nova, David Braz no início do ano passado defendeu o Mirassol e depois reforçou o Guarani na reta final da Série C, e o Lucas Cunha estava no Bragantino. Volantes, a Ponte Preta contratou o Tarek, que estava na Ferroviária, e o Pedro Martins, que pertence ao Sport, mas defendeu a Chapecoense em 2025, conquistou o acesso com a Chape. Contratou também o meia Cristiano, que pertencia à Portuguesa e defendeu Londrina na reta final da Série C. A Ponte Preta conseguiu contratar o Cristiano em definitivo até o final de 2026. E atacante, a Ponte Preta contratou o Herbert, vindo do América de Natal, e também o Vitor Pernambuco, que defendeu o Operário no ano passado, mas a grande parte da carreira do Vitor Pernambuco foi feita fora do Brasil, em times médios e pequenos do futebol europeu. Como a gente disse agora há pouco, esses novos reforços precisam ser, o contrato desses jogadores precisam ser enviados pela Ponte Preta para a Federação Paulista até amanhã, dia 7 de janeiro, para que eles fiquem à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a estreia do Campeonato Paulista, partida que acontece contra o Corinthians, domingo, lá na Neoquímica Arena, 4 horas da tarde. E ainda repercutindo a entrevista do Eberlin, atualmente primeiro vice-presidente da Ponte Preta, ele concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes no domingo, conversou com o Paulo do Vale e ele fala um pouco, no domingo mesmo, o dia que ele conversou com a Rádio Bandeirantes, ele fala que acompanhou um pouco do treino ali da Ponte Preta, que atualmente o ambiente é bom entre os jogadores, e cita também sobre o acerto dos salários atrasados. Hoje pela manhã estive lá no parque do treino da Ponte Preta, um momento agradável, um momento de todo mundo focado, sabe que estreia no campeonato dificílimo, logo de cara o Corinthians, na Arena Corinthians, mas eu vi um ambiente bom, confiante que a diretoria vai começar a acertar, ou terminar de acertar o que tinha para trás, e tentar levar esse ano o mais próximo possível de salários em dia, dos vencimentos todos em dia. O ano passado, você sabe muito bem, a minha gestão pagou entre o que está bloqueado e o que nós pagamos de dívidas antigas, mais de 25 milhões de reais. 25 milhões é o que a Ponte Preta arrecada em um ano. A Ponte Preta recebe aí por volta de 8 milhões esse ano menos no Campeonato Paulista,
Quem esteve na Série B recebeu 8 ano passado e consegue, num ano que esteja na Série B, estourando 6, 7, 8 milhões de patrocínio, aí, estático, camisa, aquela coisa toda. Então você vê, em 4 anos, 1 ano foi para pagar dívidas de gestões passadas. E agora um trecho bem curtinho dessa entrevista do Eberlin, que ele garante que a Ponte Preta não vai enfrentar esses problemas em 2026 e que a prioridade agora é acertar os débitos que ficaram para trás. A partir de agora não teremos problema. O nosso problema é saldar esses atletas que aqui permaneceram e que têm valores a receber. Isso que a gente está tentando montar uma equação para pagar esse povo. Então tá aí, o Eberlin garantindo que a Ponte Preta não vai enfrentar esses problemas em 2026 e que a prioridade agora é quitar as dívidas que passaram. E falando sobre, a gente citou aqui os 11 jogadores que chegaram à Ponte Preta para 2026 e falando sobre 2 saídas também do elenco alvinegro. Primeiro é o Edson, zagueiro revelado pela Ponte Preta e estreou com a camisa da Macaca na Série A2 em 2023. Nesse ano fez apenas 4 partidas durante a Série C. O Edson já foi anunciado pelo Cuiabá, vai defender o clube na Série B do ano que vem. E outra saída também que já está bem encaminhada é do Dudu Scheidt. Ele chegou para a Ponte Preta em 2024, fez uma boa temporada em 2023 com a camisa do Operário, chegou aqui na Ponte Preta, não correspondeu às expectativas, foi novamente emprestado para o Operário e esse ano retornou à Ponte Preta, mas como eu disse, não jogou nenhuma partida em 2025, sofreu com muitas lesões, um jogador de apenas 24 anos e tem um contrato se encerrando agora no final de janeiro e o Dudu deve também deixar a Ponte Preta. Batista, e só para encerrar o noticiário da Ponte Preta, ontem um ouvinte nos mandou aqui perguntando sobre SAF, que é a empresa Quadra Capital, que vai ser a responsável pela reforma do estádio Moisés Lucarelli, se tinha interesse na SAF da Ponte Preta. Eu falei que separei a entrevista do Eberlin em algumas partes, como a gente disse, uma entrevista muito longa, mais de 1h30 de uma conversa muito legal entre o vice-presidente e o Paulo Vale, toda a equipe da Rádio Bandeirantes de São Paulo, e eu separei aqui o trecho que o Eberlin fala justamente sobre o projeto da Arena, em que fase que está as negociações, as conversas, e aí sim ele cita que a empresa Quadra Capital tem interesse na SAF da Ponte Preta. Estão nos apertando, é que mudou a presidência, precisa de uma reunião com o Torrano agora, né? A empresa vai se reunir com ele, já tem a planta, não só a planta arquitetônica, a planta estrutural, né? Para saber o custo da obra. Fica em 4 milhões de reais, cobre a ferradura, só não cobre a cabeceira de entrada, porque é tombada. Derruba as 2 laterais, as 2 laterais sobem novas. 22 mil lugares e tá aí, tá pronto para mexer, mas não vamos desviar o foco, nós estamos falar da Arena, vamos falar que nós estamos querendo desviar o foco porque não pagou salário. Mas o projeto está aí, está pronto, foi entregue na última reunião minha do meu mandato, Torrano estava presente, adorou, e tem tudo também. É uma empresa também que quer fazer uma SAF, estuda a possibilidade de fazer uma SAF com a Ponte, independente de estádio. Estádio não tem nada a ver com SAF. É a mesma empresa, é isso? Quer fazer SAF com a Ponte? Tem 2 ou 3 empresas, uma delas é essa também. Vocês estão conversando? Conversavam comigo, mudou a direção agora, né? Não que eu vou deixar de conversar, mas por hierarquia, o presidente vem com tudo a partir de segunda-feira e aí novos ares. E o ano começa daqui 10 dias ainda na PDV, não é agora, né? É que o Paulistão já está aí, né? Não, Paulistão sim, para futebol sim, mas eu digo para projetos, incursões, empréstimos, liberações de numerário, etc., daqui 10 dias, isso não anda antes. Como eu disse, antigamente era depois do Carnaval, agora está tendo a ser um pouco mais rápido. Tem muita gente na Riviera, tem muita gente lá em Orlando, muita gente lá em Ubatuba. Mas pela primeira vez, me parece que esse papo de SAF toma forma, então. Não é dele, não. Teve outras propostas, mas que não eram a contento do clube, né?
É difícil para nós dirigentes fazer uma SAF, é lógico, se não tiver condição, mas falar, o portão vai fechar, toma aqui, faz uma SAF. SAF tem que ser um upgrade no clube, né? Ou a solidificação de uma instituição que já foi sólida, né, PDB? Sim. Então precisa voltar a ser sólida. Não adianta enganar o torcedor que faz uma SAF e vai disputar 2 títulos paulistas, né? E ganhar, né? Eu acho que a SAF na Ponte Preta passa pela solidificação das estruturas, das edificações, da parte financeira, do nome, né? De tudo isso. A Ponte Preta, ela ficou para trás de muitos clubes que eu realmente suplantava. Hoje eu respeito a todas elas, mas a Ponte Preta não poderia ser suplantada pelo Mirassol, e foi. A Ponte Preta nunca foi suplantada por Fortaleza, hoje é. Eu nunca tinha ido na ressacada. O Javaí está num pedestal maior que o da Ponte. E assim por diante. Então ela tem que voltar a ocupar um lugar que é dela no cenário de futebol brasileiro. Mas para isso precisa de estrutura. Estrutura, digo, física, financeira, de marca, né? Porque torcida nós temos. Não podemos deixar esse perder isso aí, né? Porque o jovem vai crescendo, não vê a coisa andando, opta por outro clube, né? Então, a SAF tem que ser isso, um upgrade de estruturação, de solidificação da marca do clube. Tá aí, Batistão. Marco Antônio Erbelin, atualmente primeiro vice-presidente da Ponte Preta, falando sobre o assunto SAF na Macaca. 17h49, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h51. Valdemir Gomes. O da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos dar uma passeadinha aqui na terça-feira, 6 de janeiro, no nosso Fala Galera. Qual sua expectativa para a Ponte Preta no Campeonato Paulista? Acha que mesmo com os problemas extracampo, o time pode surpreender? Ou que o Paulistão será um campeonato de manutenção? No primeiro momento, manutenção. E espero os 2 primeiros jogos. Primeiro contra o Corinthians, domingo, e depois na quarta-feira contra o Velo, para a gente avaliar melhor o potencial técnico e aquilo que a Ponte poderá realizar na competição. Por enquanto, expectativa. Acho que grande campanha não acredito. Acredito com otimismo em uma campanha de manutenção que já será um grande negócio, num campeonato muito traiçoeiro de apenas 8 rodadas para definir quem fica e quem cai.
Então, 2 rodadas já serão suficientes para a gente melhor avaliar aquilo que poderá realizar a Macaca no Paulistão que vem por aí. Eu espero estar errado. Espero que a Ponte faça uma grande campanha. Mas analisando tudo, todos os acontecimentos, todas as dificuldades, não dá para dizer que a Ponte vai decepcionar. Mas não dá também para criar falsa expectativa de que ela vai brilhar. Por isso eu peço a todos os senhores 2 rodadas. Depois do jogo contra o Velo, a gente faz uma projeção nos próximos 6. Depois de avaliar a Ponte pelo menos em 180 minutos mais acréscimos. E com relação ao Fala Galera do Guarani, você aprova ou prova... Pô, essa aí foi bonita, hein? Até gostei, hein? Isso aí é pra pegar velho. Trava a língua. Você aprova o provável Guarani para a estreia de sábado com 2 pontos? Não tem, mas eu pus por minha conta aqui. Kaique França, Cicinho, Donatão, Jonathan Costa e Emerson Barbosa. William Farias, Igor Pereira e Diego Torres. Guilherme Paredes, Luca e Mirandinha? Sim, aprovo. Eu acho que dentro do elenco disponível pode haver um ou outro ajuste, como por exemplo o Maranhão, podia estar nesse time aí, mas se contundiu, não vai ter condições de estrear. Então, um ou outro ajuste aí na zaga, ou mexe num volante, põe outro, mas eu acho que está muito bem montado. Aprovo sim. Batista. São 17h54, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Está chegando a hora do Paulistão 2026. O Guarani estreia no próximo sábado, 18h30 contra o Primavera no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E hoje vamos relembrar como foi a estreia do Guarani no Campeonato Paulista do ano passado. O Bugre recebeu no estádio Brinco de Ouro da Princesa o Botafogo para um público de 3.500 torcedores e venceu o time de Ribeirão pelo placar de 2-0. Com gols de João Vitor, aliás, gol contra, 7 minutos do primeiro tempo, e Giva a 12 minutos da etapa final. Gabriel Mesquita, Ian Henrique, depois Lucas Justin, Rafael Rodrigues, Márcio Silva, depois Titi e Emerson Barbosa, Natan Camargo, Anderson Leite, depois Giva, Isaac Caio Melo, depois Matheus Saralá, Eliseu Manuel, depois Renan Barnabé e Matheus Regis, a equipe do técnico Maurício Souza. Este foi o Guarani da estreia no Campeonato Paulista do próximo de 2025, né? Lembrando que o Guarani faz a sua estreia no Paulistão deste ano, no sábado, contra o Primavera. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h58. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na sua mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. São 140 anos de história e tradição. Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini. Delizioso assim, é Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini. Delicioso assim. Bandeirantes. 18 horas ou 20 no ar. Fala pessoal, Batista, rapaziada aí da Band. Ô Batista, a questão do transfer ban da ponte aí, essa altura somente quem tá em dúvida aí, se vai pagar, se vai cair ou não, somos nós aqui, vocês da imprensa que também não tem informação. Dentro da ponte, a gente entende que todo mundo já sabe se vai conseguir até amanhã apresentar os contratos aí ou não, né? E sendo assim, o Marcelo Fernandes também tá treinando, preparando o time titular, baseado em que ele vai poder contar. Então assim, a gente viu o Serginho, por exemplo, junto com o Gé nas fotos que divulgaram lá, né? E o Serginho não tinha contrato. É um sinal que vai se resolver essa questão aí, ou o jogador que renova o contrato, ele não entra nessa lista aí de novas contratações. Como que funciona? Renova automático? Ou não? Abraço. Renato Alves, um abraço, não. Não renova automático, a menos que o contrato tenha uma cláusula, que não é o caso do Serginho. O contrato do Serginho terminou. Agora tem que fazer um novo contrato e esse novo contrato tem que ser encaminhado até amanhã. Se não encaminhar a Federação Paulista de Futebol até amanhã, o jogador não estará apto para atuar no jogo de domingo contra a equipe do Corinthians. Não só o Serginho, mas todos os novos contratos do Elvis, por exemplo, contrato que também tinha sido encerrado. Então, até amanhã é o prazo final para o encaminhamento dos contratos.
e na sexta-feira o encaminhamento da relação. Mas os nomes encaminhados precisam estar nesta relação de documentos, esses contratos que serão encaminhados e, consequentemente, né, para o nome sair no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, eu aprovo esse time do Guarani, que vai estrear com uma ressalva. Acho que o Luca, eu acho que ele é banco desse time, né? Parece que o Maranhão tá machucado, acho que o Maranhão seria titular. Mas eu vou torcer por ele, espero que ele dê conta do recado. Um grande abraço. Abraço, muito obrigado, boa tarde. A Ponte vai vencer 2-0 o Corinthians. Tem 5 ou mais da base para subir. Goleiro João Bezerra. Zagueiro Leão, que é Diego Leão, né? Centroavante Matheus. Meio-campista Nicolas. Atacante Caio. Abraços, Carlos Lemos Matozinho Itatiba. Abraço para você, ô Matozinho. Boa tarde, Batista. Sou bugrino. Estou cansado de ver esse esquema de 3 atacantes, pois nenhum desses últimos elencos justifica isso. Basta ver as campanhas que foram feitas. Esse esquema serve para time que tem qualidade, como, por exemplo, Evair, João Paulo e Catatal. Infelizmente, o Guarani vai ficar enganando o torcedor por mais um ano se esse esquema continuar. Isso tem que mudar. Abraço, Márcio, Jardim Aurélia. Abraço para você, Márcio. Muito obrigado. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, inicialmente eu vou pedir para o Elton Grimaldi mostrar a escalação do Guarani na Copinha, porque vai começar daqui a pouco, né? O jogo do Guarani contra o Ascicense e a gente vai acompanhar durante o programa. Ian no gol, tá aí o Pinho, Matheus Póvoa, o Nicolas, o William, Vitor Gabriel e Mineiro, Lucas Martins, que é o capitão, e o Léo Porfírio. Na frente o Guilherme Batista e o Kevin, que se juntou ao time da Copinha com o técnico Jairo Blumer. Daqui a pouquinho, 6h30, a bola rola e a gente vai acompanhar os detalhes até às 7h30 aqui na Rádio Bandeirantes. Amanhã a gente traz todos os detalhes também na Rádio Bandeirantes e na tela da Band de tudo que rolar a respeito do jogo do Guarani. Inicialmente, eu vou pedir pro Elton, agora quem tá nos acompanhando no YouTube vai poder ver fotos do Kaique França já com a camisa do Guarani. O Guarani fez aquele Media Day, né, pra colocar nos veículos que vão transmitir o Paulistão. Tem aí fotos do Kaique França já vestindo a camisa do Guarani. Ele que agora há pouco foi anunciado oficialmente como goleiro do Guarani para a temporada 2026. Contrato até o fim de 2027. Jogador que chega para ser o dono, titular da posição, camisa 1 do Guarani, e ele vem para substituir inicialmente o Fernando Miguel, né? Até porque o Fernando Miguel foi contratado para ser o titular da posição, acabou sentindo dores no joelho quando ele operou em 2024, e daí ele resolveu aposentar, aposentadoria confirmada. O Kaique França tem praticamente aí 10 anos, ele é 10 anos mais novo do que o Fernando Miguel. É um goleiro de muita qualidade, a gente conhece bem porque já viu ele jogando em Campinas pela Ponte e pelos outros clubes que ele passou. Ele subiu em 2024 com o Sport da Série B para a Série A do Brasileiro. O ano passado ele caiu, mas ele caiu e não foi o principal culpado, até porque o time montado do Sport foi muito ruim. Agora o Guarani tem um goleiro seguro, que já está treinando desde o final de semana com o Arzu, e ele vai ser o titular do Guarani contra a equipe do Primavera, jogo marcado para este sábado, 6h30 da tarde, no Brinco de Ouro. Quem esteve hoje sendo apresentado
O Kaique França vai ser apresentado oficialmente na quinta-feira à tarde. Então, no Esporte em Debate, no programa da tarde, eu vou trazer a palavra do Kaique França na quinta-feira. Amanhã, Ralf e o Rian. Rian, que chegou para ser o reserva do Cicinho na lateral direita, e o Ralf, que chegou para compor esse elenco, vão ser apresentados de manhã. Hoje, quem foi apresentado à tarde? O Luca e também o Igor Pereira. Olha o Luca aí, quem tá vendo no YouTube, a imagem, o Elton Grimaldi colocou com o pessoal da Fúria Independente, que é uma das torcidas organizadas do Guarani, o Luca recebendo boné, camisa, o Igor Pereira do lado dele, e a gente sabe, né, que o torcedor, ele vai ter que conquistar o torcedor, porque as duas principais temporadas do Luca foram vestindo a camisa do Guarani, ou melhor, da Ponte Preta, e agora ele veste a camisa do principal rival do Guarani. Ele tinha o carinho do torcedor da Ponte Preta, ele marcou muitos gols vestindo a camisa da Ponte, fez muitos jogos e agora ele vai ter que, dentro de campo, conquistar o torcedor rival, ou seja, conquistar o torcedor do Guarani. Então vamos ouvir, logo de cara, um trecho da entrevista coletiva do Luca, falando justamente a respeito dessa situação. Luca, boa tarde, seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria que você falasse sobre esse acerto com o Guarani, até porque os seus melhores números na carreira, e não tem como esconder, foram pelo principal rival. E você se deu muito bem em Campinas. Como que foi a hora que o Guarani te procurou, o acerto, e como que vai ser agora vestir a camisa do Guarani e tentar conquistar a torcida do Guarani? Cara, essa questão é simples, né? Tem que, dentro de campo, tem que dar a vida. Como eu falei desde a primeira conversa que eu tive com o Farney, eu vou procurar sempre dar a vida dentro de campo para poder dar alegria novamente, né? Para essa rapaziada aí, até que veio recepcionar aí também, então agradeço. E sobre o acerto, cara, realmente eu recebi algumas situações, mas dentre elas foi o que eu vi com bons olhos, porque fizeram um grande elenco, né? O projeto também que me foi apresentado, ele me deixou muito contente de estar aqui. E é isso, cara. Dentre as opções que eu não vou mentir para você que eu tinha, foi a que eu vi que eu tenho um potencial de conquistar. Então, e eu vim aqui para isso, para conquistar, para colocar o Guarani na Série B do Brasileiro. Nós temos 2 objetivos aí. O Campeonato Paulista primeiro, né, obviamente, mas o Campeonato da Série C, a gente vai entrar com muita vontade para dar alegria novamente, para colocar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o torcedor ele é apaixonado, né? Em alguns momentos acaba passando um pouco dos limites, né? Mas a gente tem que saber lidar com a situação. Eu entendo completamente. Talvez eu não consiga deixar todos felizes, mas foi uma decisão pessoal minha, um desafio na minha carreira. Eu nunca vivi esse tipo de situação. E quando eu sentei com a minha esposa para tomar a decisão, foi uma das coisas que eu falei. Estou com 35 anos e vou viver um momento diferente, né, da minha carreira. E eu topei, eu aceitei, porque quando eu vi o elenco que estava sendo formado, eu vi que eu teria chance de conquistar. Entendeu? Eu quero conquistar, eu preciso conquistar, e eu estou aqui para isso. Estou aqui para isso. O mais difícil que seja, agradar a todos. Eu entendo também completamente. Entendo também que às vezes passa um pouco do limite, mas em nenhum momento, né, como eu falei também antes ali com o pessoal, com o presidente, eu não tenho nenhum histórico de desrespeito com ninguém, em nenhum dos lados, em nenhum lugar que eu fui. Então eu vou manter essa minha postura. Mas dentro de campo eu costumo ser um pouco mais enérgico, né? E o torcedor vai me conhecer mais aí quando eu estiver dentro de campo. E
E é isso, cara. Vamos colocar em prática agora, né? Porque a gente se prepara, a gente faz tudo certinho aí na pré-temporada, a gente está fazendo. Mas o jogo, ele diz muito, né? A gente precisa começar com o pé direito já para atrair todo mundo, trazer o torcedor para o nosso lado, porque sem eles fica muito mais difícil. Ô Luca, como que você viu de fora até agora a importância da camisa do Guarani, que é algo que até nesses últimos anos os jogadores que vestiram não sentiram a importância da camisa e também o peso da torcida? Eu acho que isso foi fundamental, uma das coisas fundamentais para o Guarani não conquistar o acesso no ano passado. E uma outra situação, hoje em dia você se sente melhor jogando como um centroavante, saindo mais da área, revezando hora com Mirandinha? Como que você se sente melhor? A camisa do Guarani, ela é pesada, né, cara? Não é fácil você vestir ela. Você tem que estar muito bem preparado. Eu não digo nem fisicamente, porque fisicamente a gente treina ali arduamente todos os dias, né? Mas eu acredito que o mental, ele sobressai nessa situação, né? E eu, graças a Deus, eu pude vestir grandes outras camisas, pesadas também. Entre aspas, talvez eu possa lidar um pouco melhor com esse tipo de situação. Porque nós somos seres humanos, né? Acaba acontecendo algumas situações, pode acontecer coisas que a gente não queira, né? Mas é isso, a gente tem que se preparar, porque essa camisa ela é muito pesada, ela tem um histórico aí, né? Se a gente for falar aí, a gente fica aqui um tempão, então, cara, vamos nos preparar, fazer esse Campeonato Paulista aí, iniciar já esse primeiro jogo em casa, já vencer, para trazer o torcedor, para inflamar aí, para ajudar a gente. E sobre questão de posicionamento, eu venho jogando já há alguns anos ali de camisa 9, de centroavante, mas me movimentando bem, não sou um cara muito parado, não sou aquele cara mais de ficar parado. Então, é isso, eu venho, acho que desde 2021, sempre jogando por dentro. Mas a minha vida inteira foi jogando pelos lados, né? E tô à disposição também. Eu quero poder ajudar, né? O Matheus foi um cara muito transparente comigo. Então, pessoas assim, pessoas do bem assim, a gente tem que trazer pra gente e procurar ajudar também. Bom, tá aí a palavra do Luca falando, primeira entrevista do Luca concedida, né? O Luca que foi apresentado hoje com a camisa do Guarani. Agora ele quer fazer história no Guarani também. E ele citou, antes de eu chamar o Igor Pereira, se você quiser comentar junto com o Tigrão, Batista, principalmente essa questão aí de posicionamento, né? Que foi a parte final que ele falou. Ele falou, desde 2021 eu venho jogando como centroavante mais por dentro. Só que a minha vida toda foi jogando pelas beiradas. Eu conversei, o detalhe que ele falou, eu conversei com o Matheus e tô aqui para ajudar. O que ele quis dizer? Que o Matheus tá pedindo para ele jogar como centroavante. Ele pode até de vez em quando, ele sai da área, como ele disse, de vez em quando, mas ele vai jogar por dentro. Ele veio pro Guarani para jogar por dentro, porque o Guarani tem outras boas opções, como o Mirandinha e o Guilherme Parede nesse momento, que são os jogadores que vão jogar pela beirada. Bom, vou passar para o Tigrão, mas antes já pensou em ficar conectado dentro e fora de casa com um custo-benefício incrível? A Desktop Internet, que está sempre ao seu lado, tem agora plano de celular. São planos de 15 a 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Mais do que internet móvel, o plano de celular da Desktop tem ligações, o WhatsApp e o Waze para usar à vontade. E olha só, interessante, hein? No app da Desktop, você acompanha o consumo da sua franquia em tempo real. Então, se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula
para o próximo mês. É você no controle para sua conexão ir mais longe. Agora o mais legal, ganhe bônus fazendo portabilidade do seu número. Tá esperando o quê? Assine já. Ligue 0800 100 0102 para assinar ou então acesse desktop.com.br. Vou repetir, 0800 100 0102 ou em desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Bom, Tigrão, são 18 horas e 18 minutos. Tá aí a questão, né? O Luca disse que jogou a vida inteira pelos lados. E agora o treinador quer que ele jogue de centroavante. Eu tenho uma preocupação muito grande quando se troca um jogador de posição. Porque eu fico constrangido de fazer alguma crítica quando o jogador não está indo bem. Sempre me vem à cabeça, bom, ele não está indo bem, mas está jogando fora de posição. Então, para mim, sempre é interessante que o jogador atue na dele, onde ele está acostumado a jogar. O problema é que o Guarani não tem um centroavante. O Maranhão está machucado para a primeira rodada, está fora em Tigrão. Mas ele disse que conhece também a posição, que já jogou centralizado também, que ultimamente tem sido um 9, mas não fixo, e bate com tudo aquilo que a gente debatia aqui ontem, mesmo sem ter visto nenhum treino. O Breno teve lá, em Bragança, eu não tive a oportunidade, mas vai acontecer na prática, acredito eu, né? E o jogo de sábado vai mostrar isso, um revezamento, uma movimentação sem ninguém fixo, nem do lado esquerdo. Eu acredito sim no Guilherme Paredes, mais fixo do lado direito. Apesar que ele joga nas duas beiradas, ele também disse isso aqui em entrevista. Aliás, exclusiva aqui para a Rádio Bandeirantes. Agora, o lado esquerdo vai ter uma movimentação ali, ora por dentro o próprio Luca, ora o Luca abre um pouquinho e vem por dentro o Mirandinha. Acredito que é isso que nós vamos ver predominantemente e com boa frequência no jogo já de estreia contra o Primavera, neste sábado, 18h30, no Brinco de Ouro. Fora isso, não vejo nenhum tipo de problema. Claro que o Luca terá que mostrar um desempenho. O próprio Maranhão está voltando, daqui a pouco terá a possibilidade aí de brigar pela posição. Teve uma contusão de ordem muscular. E os demais integrantes do ataque também têm que mostrar serviço, porque o Guarani não vai jogar com 4 atacantes. Vai jogar, dependendo da circunstância do adversário e da dificuldade, com 2 ou 3. Para a estreia, acredito em 3, Paredes, Luca e Mirandinha. E tem um cara voltando aí, que é o Maranhão, e vem babando, e estava treinando muito bem. Então, esses 3 que iniciam o campeonato terão que ter uma vigilância muito pessoal, muito específica sobre cada um com a sua autocrítica, cada um com o seu nível de desempenho lá em cima, e tendo essa preocupação de segurar a posição. Porque eles sabem mais do que ninguém, boleiro adora pagode, que camarão que dorme a onda leva. Vamos lá, bebê, seguindo. Pereira, ele que veio para ser titular do Guarani, o ano passado fez um grande campeonato pelo Náutico. Então vamos acompanhar a entrevista, parte da entrevista, né, com o segundo volante que foi apresentado hoje pelo Guarani. Eu sempre vejo a minha história, né? Tipo, eu fico sempre relembrando que tudo foi as mãos de Deus, né? Sair de uma cidade de Gentil do Ouro, que é 9 horas de ônibus até Salvador, não é fácil, né? Eu tive muitas dificuldades no começo, até quando eu estava com 15 para 16 anos, eu já tinha desistido do futebol. Achava que não dava mais, porque eu nunca tinha feito um teste, nunca tinha feito nada, né? Acho que com 15 anos eu vim jogar no primeiro gramado, assim. E aí, um dia eu tava eu e meu amigo, assim, no campo, e ele falou bem assim, domingo você vai? Eu falei, mano, não vou, não tô treinando mais, eu
Eu estou pensando em fazer faculdade, quando eu terminar da escola, fazer faculdade. Vim morar em São Paulo e fazer faculdade e mandar dinheiro para minha mãe. Eu já pensava nisso, né? Ele falou, não, pô, tu tem que ir, tu tem que fazer esse teste. Aí eu fui, fiz o teste, não deu 5 minutos, o cara me tirou e falou que ia me trazer para São Paulo para jogar um torneio. E aí, só que no domingo, a gente fez o teste e na quinta tinha que viajar, né? E tinha que pagar R$850. Só que minha mãe não trabalhava e meu pai estava aqui na Bahia. E aí eu falei, não tem condições, minha mãe não trabalha, não tem como eu ter esse dinheiro. E um rapaz chamado Carlinhos, ele arrumou um empresário e ele pagou minha passagem. Foi 46 meninos de Pernambuco, né? Que minha mãe mora em Pernambuco. E quando chegou lá, não deu 2 jogos, o meu empresário que está comigo até hoje me olhou e falou que eu não voltava mais. Aí ali me bateu medo, né? Eu não queria ficar longe do meu pai e da minha mãe. Eu falei, caraca, e agora? E aí eu peguei e fiquei. Mas lá era uma escolinha, lá em Lins, né? E meu empresário, ele acabou vindo aqui pro Velo Clube. Foi meu primeiro clube e a gente vai se enfrentar. Eu tava até pensando hoje, cara. Depois de quase 8 anos, eu vou voltar pelo aquele estádio e rever tudo. Na época eu não imaginava que eu ia virar realmente um jogador profissional, que eu ia viver tudo que eu vivi, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, porque todo lugar que eu passo eu sou vencedor. No Inter eu conquistei vários títulos. No Pouso Alegre, há 2 anos atrás, a gente subiu da D para C. No Náutico agora a gente subiu para C. E eu tenho certeza que esse ano a gente vai conquistar também um acesso aqui com o Guarani. Igor, boa tarde, seja bem-vindo ao Guarani. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse como que foi esse acerto com o Guarani e que você falasse também a respeito desse ano bom que você fez em 2025, até porque quando o Náutico estava com a defesa menos vazada de todas as divisões, você fez parte dessa defesa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das suas características também. Primeiramente, boa tarde, né? Estou muito feliz de estar aqui, muito contente de vestir essa camisa, né? O gigante Guarani. O meu acerto foi muito rápido, né? Eu sempre tive essa vontade. Até no meio da Série C, saiu uma história que eu tinha assinado um pré-contrato, né? Com o Guarani. E até ali não tinha nada. Só que depois da temporada, meu empresário acabou falando com o Elano, com o Farley, e acabou dando tudo certo. Acho que foi questão de 1 semana, a gente já acertou todas as bases, e eu tive o prazer de estar aqui, né, e vestir essa camisa. E falando sobre a minha temporada passada, graças a Deus eu tive uma temporada abençoada. Eu pude jogar mais, pude ter mais oportunidades, e aí eu mostrei meu potencial e, graças a Deus, eu fui muito bem nessa temporada. Volante, geralmente a gente pensa em marcação, né? Mas tem muitos lances que eu pude ver, seus lances, né? Você chegando à frente, você fazendo gols. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa característica sua de chegar à frente também e desses treinamentos aqui no Guarani, porque a gente não pôde acompanhar todos, mas pelo que a gente sabe, você tem sido muito elogiado. E o que o técnico Matheus Costa vem passando para você? Acredito que eu não conhecia o Matheus antes de chegar aqui, né? E graças a Deus, essas últimas 2 semanas que eu estou trabalhando com ele aí, últimas 3 semanas mais ou menos, ele está me dando liberdade, me dando a oportunidade de chegar mais à frente, de poder pisar na área, né? E o jogador, acho que cada vez mais que você se sente confiante, que o treinador ali está te incentivando, está te motivando, eu acho que você se sente mais leve e mais solto para fazer as coisas que ele está pedindo. E eu sempre tive essa característica, né? De chegar na área, de arrancar, de fazer gols assim de muito longe, né? Trazendo a bola desde lá de trás da área. Então eu tô muito feliz com a oportunidade de estar aqui e tenho certeza que eu vou fazer um grande ano aqui no Guarani. Bom, o Matheus, o Igor, melhor dizendo, né, citou um detalhe final aí, até na pergunta que eu fiz, que ele tá chegando à frente, tá tendo liberdade. Isso vai de encontro até o que eu estava comentando ontem a respeito do Diego Torres. Porque se o Igor está tendo liberdade de ir à frente, o Diego Torres está tendo uma liberdade ainda maior para chegar junto com os atacantes lá na frente. Bom, um provável Guarani para enfrentar a equipe do Primavera. Hoje ainda é terça-feira, mas é o time que vem treinando. O Kaique França, que chegou agora, já está preparado, pronto para ir para o gol, veio para isso. Cicinho na direita, o Rafael Donato e o Jonathan na zaga. Na esquerda, o Emerson. No meio-campo do Guarani, William Farias como primeiro volante, Igor Pereira como segundo volante e o Diego Torres na armação das jogadas. Lá na frente, Guilherme Parede, ao lado do Mirandinha e também do Luca. O Maranhão, pelo que eu sei, ele se recuperou de contusão,
fez o período de transição, essa semana ele está treinando. Mas como ele perdeu dias de treinamento e ele estava treinando muito bem, ele deve ficar à disposição no banco de reservas. Até por isso que o Kevin, atacante centroavante da base, foi liberado para disputar a Copinha. Porém, nada impede que o Maranhão, por exemplo, entre no meio do jogo, se o Matheus precisar dele, e o próprio Matheus possa começar a testar o Maranhão lá na frente com o Luca, e o Luca caindo pelas beiradas. Também é uma possibilidade, né? Jogadores polivalentes atuarem em mais de uma posição. Bom, eu vou passar também os reforços do Guarani. Além do Kaique França, que eu disse que já está treinando, né? Quais são os outros 2 reforços que o Guarani vai anunciar em breve? Um deles vai ser o reserva imediato do Kaique França, o goleiro Matheus, que a gente vai ver na imagem, Matheus Klaus. E o Elton Grimaldi vai mostrar pra gente no YouTube, goleiro Matheus Klaus com a camisa do Juventude. O Matheus Klaus, ele tem uma história curiosa, né? Recentemente, jogou pelo Bahia, 2022 fez 16 jogos, 2023 4 jogos. E daí 2024 ele foi pro Juventude, fez 6 jogos. Tá aí na imagem, quem tá vendo no YouTube, Matheus Klaus. 2025 ele teve um problema familiar, um problema com a esposa, problema de saúde, de gravidez, esse tipo de situação. E daí ele não jogou durante 2025. E agora ele tá tendo a oportunidade. É um goleiro que eu particularmente não conheço muito bem, mas é um goleiro que dizem que tem muito potencial, tem 31 anos. Ele tem 1,94 m de altura, 95 quilos, então ele vem para ser o reserva imediato do Kaique França. Vai disputar a posição com os outros goleiros mais novos da equipe do Guarani. E o outro jogador, que a gente vai mostrar também na tela, no YouTube, quem está nos acompanhando, né? O outro atleta, que é o Fabrício. O Fabrício, ele é volante, jogador que vem para ser segundo volante, né? Fabrício Dias. É aquele que eu disse há alguns dias que o Guarani estava procurando para ser o reserva do Igor Pereira. Então o Fabrício Dias, que atuou pelo Tombense na última temporada, eu vou até mostrar aqui quantos jogos, 23 jogos, 1 gol marcado, ele é segundo volante, ele foi emprestado pelo Fortaleza porque ele foi revelado pelo Fortaleza. Eu não sei se ele vai continuar com um contrato com o Fortaleza e ser emprestado ao Guarani ou se ele vem em definitivo ao Guarani. Mas o Fabrício Dias já tá por aí, jogador de 1,76 m, 76 quilos, destro, é um segundo volante para reserva do Igor Pereira, para tentar fechar esse elenco do Guarani. Atletas que vão sair. Luiz Miguel, me perguntaram na sexta da semana passada, o Guarani tá tentando um clube para ele, para desafogar salários também, né? Então Luiz Miguel, atacante, vai sair. Samuel, o Guarani tá procurando um clube para ele. Diogo, o zagueiro, o Guarani tá procurando um clube para ele. São os 3 que devem sair nos próximos dias. Aí jogadores que já saíram, o Alisson, zagueiro, indo pro Avaí, e o Dalberson, goleiro, indo para a equipe do Vila Nova. E só para encerrar, Batista, semana passada eu fui até apresentado para essa pessoa que agora está trabalhando no Guarani como preparador físico fixo, preparador físico da casa, chegou agora. Ele que veio se apresentar para mim, e ele acompanha há muitos anos o programa, tanto na Rádio Bandeirantes quanto na tela da Band. Ele é da cidade de Leme. O Elton Grimaldi vai mostrar aí na imagem, você e o Tigrão vão poder falar, porque ele é filho do Ferreirão, Batista. André Ferreira, preparador físico. Ele postou hoje, agora há pouco, no Instagram, ele disse o seguinte, olha, o legado continua. Em 1980, meu pai, Luiz Carlos Ferreira, o Ferreirão, iniciou sua primeira passagem no Guarani Futebol Clube como preparador físico e depois teve mais 2 passagens como treinador. Após 45 anos, chegou minha vez de continuar a história na mesma função a que ele iniciou, preparador físico. Me sinto muito honrado, privilegiado e grato pela oportunidade.
Eu até falei pra ele que eu vou em breve convidar ele na tela da Band, porque ele é um cara que deve ter muita história boa pra contar. Ele até disse que acompanhava muito você chamando o Ferreirão de MacGyver, Batista, e é um cara que tem aí na família, né? Eu me lembro de ter entrevistado o Ferreirão várias vezes, em 2005, que o Guarani quase subiu, que tinha aquele trio de ataque junto com o Jonas. Então é muito legal ver o filho do Ferreirão agora começando como preparador, assim como ele começou no Guarani. Desejar boa sorte para ele. Tive contatos, muitos contatos com o pai dele, o Ferreirão. Fiz diversas entrevistas. Ferreirão, que era um cara sensacional, ótimo profissional, mas no trato com a imprensa ele sempre foi muito legal, né? E o Ferreirão, duas lembranças que me vêm à mente. A primeira foi de um jogo que o Guarani enfrentou o Avaí no estádio Brinco de Ouro, e o Ferreirão fez pessoalmente uma convocação através da imprensa de Campinas e colocou 30 mil torcedores no estádio Brinco de Ouro. Foi nessa campanha aí que o Guarani quase subiu em 2005. Ele se interessou pelo negócio pessoalmente e ele era um cara visceral. Ele realmente se entregava até a medula pela causa. E a outra foi com relação ao Jonas. O Jonas entrou na justiça contra o Guarani. E aí teve uma audiência em Campinas, audiência trabalhista. E o Ferreirão foi lá nessa audiência para tentar demover o atleta do processo e, consequentemente, reintegrá-lo ao elenco profissional do Guarani. Não conseguiu. O problema lá era... faltava pagamento de salário, FGTS, enfim. O atleta estava insatisfeito e entrou na justiça e acabou ganhando o processo e teve, portanto, os direitos liberados e aí seguiu a sua carreira. Então são esses dois momentos, né, que eu lembro do Ferreirão e tantas entrevistas que ele participou conosco na rádio e também aqui no estúdio, no programa. Era outro nome, né? Quando nós viemos, eu e o Tigrão aqui para Bandeirantes, era Esporte Total Regional. Depois mudou para Jogo Aberto e depois mudou para os Donos da Bola. Então, o Ferreirão participou inúmeras vezes. Legal, Breno, se puder convidá-lo, será muito interessante entrevistar o filho do Ferreirão. Bacana mesmo, Batista. Aliás, uma história até nesse jogo, né? Jonas e Rodrigo Sá marcaram gols, né? Para se ter uma ideia, o Guarani atuava com 3 atacantes, curiosamente, naquela época também. Era o Edmilson, o Jonas e o Wagner. E em 2005, para mim, o Guarani só não subiu, e eu estava até conversando com ele naquele dia, com o filho do Ferreirão, porque no jogo contra o Náutico, o Ferreirão resolveu mudar o esquema de jogo. Ele tirou o Wagner, eu não sei se vocês lembram daquele dia, ele tirou o Wagner e colocou o time com 2 atacantes. E daí o Guarani não foi bem, tomou de 4 naquele jogo, foi um dos jogos que atrapalhou no acesso do Guarani. Humberto Louser jogava no meio-campo do Guarani naquela oportunidade. Mariano, que está jogando até hoje, jogava no time do Guarani. Jean, goleiro, que depois foi para a Ponte, jogava no time do Guarani também. Quero passar para o Tigrão, mas antes, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças.
São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bem, antes do Tigrão, quero convidá-lo para participar da nossa promoção de hoje. O Natal já passou, mas se você gosta de panetone, essa é a oportunidade de você ganhar um panetone da Cacau Show. São 2 ganhadores e 2 maneiras de participar. Uma é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link, vai direto para o formulário, preencha o formulário e você já estará concorrendo. Ou então no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantescampinas.com.br. Entre lá na página, aba promoções, e lá tem também o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A retirada será na recepção da Band das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Participe e boa sorte para você. Ô Tigrão, tá aí o comentário do Guarani para você. Aliás, o noticiário do Guarani para você comentar aqui na Rádio Bandeirantes. Às 18h39, diz aí, Tigrão. Quase que você falou. Tá aí o comentário do Guarani para você noticiar. Acontece. Depois dos 70, Batista, tudo vale. Até usar fraldão vale. Não tem problema. O importante é ser feliz e ajudar quem precisa. E não prejudicar ninguém. E ser correto. O resto pode tudo. Mas Batista tem 66, né, CB? 66? Sim, 66. Fez 66 agora, dia 21 de outubro. Isso, exato. Eu sou de Libra. Libriano. Minha mãezinha querida, amada, adorada, minha rainha, era libriana, do primeiro decanato, de 4 de outubro. Minha mãezinha Anitta. Ana, que na família virou Anitta. E pro meu pai, que gostava de economizar um pouco, Nita. Bons tempos, que saudade, hein? Como dói a saudade. Noticiário do Guarani para o Tigrão comentar. Guarani prontinho. Absolutamente pronto. Fez tudo com alguma antecedência. Montou o time para não brincar. Isso é teoria. Não deu liga ainda. Vai dar certo a zaga. Vai dar certo o ataque. O Diego Torres vai estar ligado, antenado. E os volantes? Como é que vai ser? Né? O Faria que vem lá do Novo Horizontino. Enfim, o time tem 4 ou 5 remanescentes e todos os outros são novos. São caras novas. Uma parte da base estrutural foi mantida, mas eu gostei de todas as contratações. Quando eu falo na teoria, já teve gente que me passou mensagem aqui, que tem o meu contato pessoal, fala assim, Tigrão, toda vez que você fala, olha, teoricamente, eu sinto que você está muretando. Você está deixando uma brecha para dizer lá na frente, se der certo e você diz que não ia dar, e se não der certo e você diz que ia dar, você está deixando uma brecha para dizer, eu disse, na teoria era indiscutível, na prática não funcionou. Mas é assim mesmo. Como é que eu estou muretando? Estou muretando coisíssima nenhuma.
Na verdade, o futebol, ele tem duas etapas. O futebol falado e o futebol jogado. No futebol falado, nas avaliações teóricas, nas análises de características, virtudes e deficiências individuais de cada jogador que tem um elenco, a gente estabelece uma avaliação e é teoria. Certa vez, o Clube de Regatas do Flamengo montou um ataque com Edmundo, Romário e Sávio. Na época, juntando os três, era o melhor ataque do mundo. Todos os três com experiência internacional, jogadores já maduros, acho que era o Luxemburgo, o treinador. E aí a gente disse aqui, ó, na teoria perdeu a graça o campeonato. Com esse trio de ataque aí, o Flamengo vai atropelar o mundo. Aí uma fogueira de vaidades, uma questão também de talvez um mau posicionamento dos jogadores. Essa fogueira de vaidades, às vezes, impedia que um tocasse a bola para o outro. Cada um queria o estrelato num nível superior ao companheiro. E, resumindo, mandaram o Luxemburgo embora. Se é que eu não estou me equivocando com o treinador, eu sei que o treinador caiu e o Flamengo não ganhou nada. Ficou ali com as estrelas, era o Dream Team, mas na prática, olha aí a prática aí. Na teoria, quem que ia discutir a qualidade de Edmundo, Romário e Sávio? Todos eles com passagens marcantes pela seleção brasileira e por grandes clubes do futebol europeu. Quem é que ia discutir a qualidade e a certeza do sucesso? Mas eu nunca coloco, antes de ver dentro do campo, porque no futebol falado era indiscutível. No futebol jogado, não deu liga. Então esse time do Guarani, principalmente para a Série C, esse elenco aí, é para subir fácil e para ser campeão. Série C. No Paulista, o buraco é um pouquinho mais embaixo pelas características do campeonato. Mas é um bom time. Quando eu digo característica do campeonato, porque é um campeonato de 8 rodadas, eu nunca vi isso. Isso aí parece torneio início. Os times entravam 8 vezes no mesmo domingo. Jogava lá 10x10, escanteio valia gol, aí saía, depois voltava, era eliminatória, e alguém era campeão do torneio início. Eu cheguei a transmitir no Pacaembu e que delícia que foi. Passamos fome pra caramba, né? Porque ficamos o domingo inteiro lá transmitindo futebol e não teve uma viva alma para levar um pão com burro lá para nós. Não teve uma viva alma, uma alma caridosa. Então nós ficamos começou 9 o festival, foi até 8 da noite para apurar lá o campeão. Lembro que a Ponte disputou esse torneio início, o técnico sabe quem que era, não? João Margarido. O Tuta. Tuta era o treinador do time profissional da Ponte. E a Ponte foi bem no torneio início. Então esse Campeonato Paulista parece um torneio início. É um dia só e acaba. Pelo amor de Deus. Então nesse campeonato o Guarani tem que ficar esperto. Não pode deslizar. Não pode dar vacilo. O campeonato é muito rápido. Você perde 2 jogos de saída, você tem 6 para ganhar 3. Vou dizer de novo. Perdeu 2 partidas, você já tem que fazer 50% de aproveitamento no restante do campeonato, para não falar de rebaixamento. Então, tanto para o Guarani quanto para a Ponte, de quem eu já falei aqui nesse mesmo programa, eu acho que no Paulista tem que começar pensando em permanência. Apesar do Guarani estar com um time, olha o teoricamente aí de novo. Teoricamente muito bem montado. Agora, eu também quero esperar, como disse aqui da Macaca, eu quero esperar do Bugre 2 jogos. 2 jogos, pelo menos. Se fosse um campeonato de 28, 38, de pelo menos as 19 rodadas da Série C, na fase de classificação, eu ia dizer, quero esperar 4 a 5 jogos para dar uma avaliada na arena.
para ver como é que é o futebol jogado deste time que até agora é um futebol falado. E aí a gente consegue formar um juízo de valores um pouco mais abalizado em cima da prática. Como esse campeonato paulista, estou falando primeiro do paulista, ele é muito curto, vai uma data atropelar a outra, é domingo, sábado, quarta, quinta, sexta, segunda, é o caos. É o caos, como diria o Cilinho. Ou a gente corre no segundo tempo, ou isso aqui se transformará num caos. É um caos o campeonato. Então eu não vou pedir 4, 3, de 2 jogos. E aí a gente vai dizer, ó, aquilo que na teoria a gente afirmava está comprovado na prática. O time é bom e vai longe. E vai fazer bonito. Ou, depois de 2 jogos, ó, a gente disse lá, pelo menos no futebol falado, no futebol comentado, era um bom time. Mas nessas 2 partidas, eu já fiquei com um casal de pulga de raça atrás de cada uma das minhas orelhas. Precisa mudar um monte de coisa aí. Então me deem, por favor, para eu ser justo com os nossos ouvintes, para eu ser respeitoso, me deem 2 jogos. E eu espero, se Deus quiser, ver os 2, ver e analisar com muito carinho, com muito cuidado, ter a pretensão de olhar com olhos de muito critério os 2 jogos do Guarani e da Ponte. E aí a gente fala, claro que já vamos falar depois do primeiro. A Ponte vai estrear domingo com o Corinthians, tô na escala, dobrando. Sábado com o Guarani contra o Primavera e domingo com a Ponte contra o Corinthians. Claro que nós já vamos adiantar o assunto, ó. Fiquei assustado com isso, aquilo outro, ó, gostei, hein? Esse aqui esmerilhou, hein? Esse arrebentou, ganhou a posição. Ó, os volantes estão chegando pouco, ó, pô, nossa, lateral foi tão bem o ano passado, esse ano, voltou meio fora de sintonia, hein? Então a gente já vai adiantar alguma coisa. Mas para passar, né, Batistão, uma coisa assim, um pouco mais consistente, do jeito que nós sempre gostamos de fazer, e nem sempre a gente consegue, Nós somos seres humanos e, como tal, seres falíveis, que cometem falhas, que cometem equívocos. Às vezes exigem muito da gente. Pessoas injustas, maldosas, que ficam ali à espreita, tentando pegar um deslize para depois esfaquear por trás. Ficam aí tecendo críticas, né? Imaginando que a gente é infalível, que a gente é super-homem. Não, não somos super-homens. Somos seres humanos falíveis, como todos os seres humanos. E no meu caso, na minha autocrítica, acho que mais erro do que acerto. Não tem problema, mas faço tudo com muita pureza d'alma e com muita honestidade de propósitos. Então vamos aguardar esses 2 jogos, já teremos a avaliação no final de semana, que parece também que não chega mais. A bola parou outro dia mesmo e parece que faz um século, e eu tô louco para voltar a ver futebol e a falar de futebol jogado, porque falar do futebol aqui, só do futebol comentado, é muito árido. Então é isso. Mas, eu vou repetir pela 4ª vez, na teoria gostei muito da formação do Guarani e acredito muito, 5ª vez, na teoria, nesse time base que o Band Beretta acabou de passar aí. Só para colocar no contexto, esse time do Flamengo, 1995, realmente o técnico era Vanderlei Luxemburgo. Sem abrir o Google, hein? O que acontece aí é o seguinte, né? Esses 3 jogadores, atacantes, Romário tinha sido eleito o melhor do mundo. Edmundo, que foi o último a chegar, tinha feito grandes campanhas pela equipe do Palmeiras. E Sávio, que já estava no Flamengo, vivia um grande momento. Mas eles sabe para onde foi o Sávio? Pro Real Madrid.
mas eles jogaram poucas vezes juntos. Um ego exacerbado, uma fogueira de vaidades, principalmente entre Romário e Edmundo. E aí eles não jogavam. A torcida até falava, esse pior ataque do mundo. Joga um pouco, descansa um pouquinho, joga mais um pouquinho. E o Flamengo aí mandou embora o Luxemburgo e contratou o Washington radialista. O Washington Andrade, é isso? O Washington Apolinho. Tinha apelido de Apolinho. Me fugiu o sobrenome dele. Mas ele era radialista, era comentarista. Washington Rodrigues. Washington Rodrigues. Obrigado, o Breno Beretta já identificou. E ele parou a carreira de radialista para ser treinador do Flamengo. E salvou o time do Flamengo do rebaixamento em 1995. E depois voltou a ser repórter. Impressionante. Depois ele voltou a ser repórter. Não, ele era comentarista, né? Ele era comentarista. Não, primeiro repórter, depois comentarista. Ele cobria a Meta. Tem muitas fotos aí, se você der uma pesquisada, do Apolinho atrás da Meta com aqueles equipamentos gigantescos. Aquele fone que parece ovo de Páscoa de 5 quilos. Uma metade de um lado do ouvido e a outra no outro ouvido. E aquelas maletonas nas costas, né? O cara parecia um Robocop. O repórter era assim, né? Todos, não era só o Apolinho. Tem muita foto dele atrás do gol. Agora depois os anos vão passando, né? É igual o CH, por exemplo, né? Foi um brilhante repórter, mas ficou velho e agora é comentarista. Fica sentadão lá, quer mais saber de sol. Um dia vamos fazer um jogo lá em Rio Claro, acho que jogo do Guarani. Não, jogo da Ponte. Jogo da Ponte. Até fomos num churrasco lá na casa do Júnior, lá em Rio Claro. Depois comemos pouco, né, no churrasco, né? Aí depois do jogo fomos pro CH, já era comentarista. Aí vamos pro campo, ó, fomos com o time meio desfalcado, tal, início de temporada, não sei o quê. Deixa comigo que hoje eu faço a meta. Viu, Breno? CH foi de repórter. E eu lá em cima com o Batista. Rio Claro. Eu vi a viola em caco. Num determinado momento, CH perambulava atrás do gramado sem saber o que fazer. De tanto calor. Você lembra disso, Batista? De tanto que ele transpirava. Aí quando ele subiu, impulsionado por uma multidão que o empurrava para conseguir chegar lá na cabine, depois que ele terminou o trabalho, ele olhou para mim e falou assim: Tigrão, vi a morte. Foi a última. Não brinco mais com a sorte. Apolinho, depois de um tempo, virou comentarista. Mas fez um trabalho legal como treinador. Só queria saber, depois de ter sido guindado, né, pelo Kleber Leite, que era o presidente, do cargo da função de um elemento, de um profissional de imprensa para ser técnico do time profissional do Flamengo, e depois ele volta para a imprensa, tem uma imensa curiosidade de saber como é que ele fazia para fazer jogo em São Januário. Presencial. Não igual hoje. A gente fica com o pé para cima no home office. Não, presencial, na arena. Como tantos anos e tantas décadas a gente fez. Eu tenho essa curiosidade, viu, Batista? Mas é isso. É a teoria indiscutível, às vezes frontalmente contrariada pela prática. Ô, Batista. Oi, bebê. Começou o jogo já em Assis, 11 minutos do primeiro tempo, Assisense e Guarani, segundo jogo da Copinha, tá 0-0. Já, Batista, se você quiser, eu fiz imagens exclusivas para o pessoal que tá nos acompanhando pelo YouTube. Amanhã vai ver na tela da Band de como está o gramado do Brinco, porque amanhã é o primeiro treino do gramado do Brinco. Tá assim, ó. Eu até conversei com o responsável da empresa, ele tava lá, a gente bateu um papo. Sabe aquele cantinho, ó, quem tá nos vendo no YouTube, mas quem não tá podendo acompanhar, tem umas pessoas trabalhando no lado esquerdo.
Quem não está, eu vou relatar. Aquele canto teve algum problema de contaminação. E isso é possível ter em qualquer tipo de gramado. Então, o que eles fizeram? Trouxeram tapetes, que no dia seguinte eles já vão colocar esses tapetes de grama. Se fosse plantar tapete, ficaria 8 vezes mais caro, né? Então, deve ter ali o quê? Uns 6 metros quadrados. Estou mostrando também a qualidade do gramado, como ficou. Ficou um gramado, parece muito, você chegando perto, Batista, quem está nos acompanhando, parece um gramado sintético, mas com a qualidade de grama, uma grama bem ralinha. Ou seja, dá para a bola rolar muito bem e não vai encharcar quando chover. Eu separei uma foto também, Elton, daquele espaço que deu a contaminação. Deve ter por volta de 4 a 6 metros quadrados. É um espaço muito pequeno. Mas e aí tem que fazer o quê? Colocar o tapete. Eles retiraram, coloca o tapete. Aí o cara me falou que esse espaço aí no dia seguinte já pode jogar. Ou seja, eles estão colocando hoje para amanhã já poderem Mas esse treinar. tapete foi plantado em outro lugar, é isso? Em outro lugar. Que até disse o Marcelo Tasso, se fosse plantado o gramado inteiro nesse tapete, ficaria de 8 a 9 vezes mais caro. E foram pequenas mudas, até o rapaz me explicou, um pouquinho maior do que semente, pequenas mudas que foram plantadas. A gente tem imagens antes, né? Eu mostrei quando tava tudo parecendo uma praia, uma areia total, e até o responsável pela empresa falou, ó, eu nunca vi isso, que aqui no Brinco de Ouro foi um recorde para a grama crescer. Cresceu, pegou em tudo quanto é lugar, ficou muito boa. Isso daí é normal, poderia ter sido feito no gol, por exemplo, essa questão do tapete, se não desse certo no gol, se não tivesse pego bem no gol. Mas pegou bem pegou bem em todos os lados. Só que como deu uma contaminação nesse lado e eles têm condições de avaliar que deu a contaminação, então hoje eles tiraram um pedaço, colocaram o tapete, amanhã já está pronto. O torcedor poderá verificar pessoalmente sábado 18h30 contra a equipe do Primavera. É a largada do Guarani no Paulistão 2026. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, pela segunda rodada, a Ponte Preta derrotou Meia-Noite em Patrocínio Paulista pelo placar de 2-0 e garantiu vaga à próxima fase da competição. A Macaca, que na estreia havia vencido o Coritiba, chega a 6 pontos. O Coritiba, que aliás ontem goleou até aqui a maior goleada da Copinha, venceu o Real pelo placar de 9-0. Ontem também goleada do Grêmio. O Grêmio derrotou o Galvez pelo placar de 7-0.
Ontem também, vitória da equipe do Votuporanguense já pela segunda rodada, derrotou o Falcon pelo placar de 3-0 pelo grupo do Grêmio. Tivemos ainda a vitória do Mirassol 1-0 sobre o Linense. Quem também venceu foi o Palmeiras, derrotou o Monte Roraima pelo placar de 4-2 na sua estreia da competição. O Fluminense também venceu na estreia 2-0 o Água Santa, enquanto o Sport empatou por 1-1 diante do Forte. Vale destacar que hoje será a vez do Guarani entrar em campo. O Bugre, buscando a reabilitação, 18 horas e 45 minutos, pega a Cisense. Segunda rodada desta competição, desta Copa São Paulo. O Guarani, que acabou perdendo na estreia, o Bugre foi derrotado na estreia da competição diante do Atlético. Guarani, que está no grupo 7, com sede na cidade de Assis, e pega, portanto, a equipe da casa, e na última rodada enfrenta o Naviraense. É a situação da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19/4, Ano Novo e a sensacional promoção do Ponto 10. Pizzaria e restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, pizzaria e restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas, para o seu happy hour. Aniversariante ganha rodízio de pizza com um grupo acima de 10 pessoas. Faça a sua reserva com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Batista, boa tarde. Sabe me dizer se as torcidas organizadas do Guarani continuarão na cabeceira atrás do gol? Seria melhor que elas voltassem para o tobogã. Um abraço, Eduardo Vila Industrial. Eu também acho que seria melhor, porém, a situação está paralisada. Qual que é a situação? Vocês devem se lembrar que na Série C do Brasileiro, na parte final da Série C, estava muito próximo disso acontecer. A gente entrevistou até o vereador, o Nelson Ossiri, aqui na Rádio Bandeirantes, que ele estava ajudando a conversar com a Polícia Militar e também com o Ministério Público para as organizadas saírem da cabeceira e voltarem para o tobogã, que lá é muito mais seguro, entradas especiais. O Guarani estava fazendo esse tipo de mobilização. Aí veio o primeiro derby da segunda fase, e o que acontece? Caiu o torcedor no fosso.
que felizmente hoje ele já tá bem, não corre risco de vida e tá tranquilamente com a família dele. Mas depois disso, aí o negócio esfriou, obviamente. E o que aconteceu? A Polícia Militar de Campinas ratificou a Federação Paulista e puniu as torcidas organizadas do Guarani depois daquele jogo. A Fúria Independente pegou 5 jogos como mandante, sem poder entrar no estádio, com camisas, faixas, bandeiras, instrumentos musicais e qualquer outro objeto que caracterize a torcida, e a Guerreiros da Tribo pegou 3 jogos. E esses jogos ainda não acabaram, né? Porque de lá pra cá foram apenas 2 jogos. O Guarani fez o primeiro derby, né? Que não estava valendo, então foram 2 jogos. A Fúria faltam cumprir 3 jogos e a Guerreiros falta cumprir 1 jogo. Mas essa questão de mudar de lugar, isso pelo menos por enquanto não vai acontecer. Ouvinte no ar. Boa noite, equipe de esportes da Bandeirantes. Eu sou o Carlos Gonçalves aqui do centro. Gostaria de saber do Breno se existe alguma previsão com relação ao preço dos ingressos para a estreia do jogo do Guarani aqui no Brinco de Ouro. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço. Sabe que eu já perguntei, Batista, para o presidente várias vezes desde o início da semana. Ele disse que teria uma reunião ontem. Hoje eu encontrei ele de novo, ainda não definiram. E estamos aguardando, até porque o torcedor quer saber, né? Se vai ter promoção, se não vai ter. Eu estou imaginando que no mais tardar amanhã deve ser divulgado a questão dos ingressos para o jogo contra o Primavera. Deve ser 40 e 20, né? Provavelmente. Ele disse que não tinha definido ainda, mas é possível que seja. Teve muitas promoções ao longo da Série C. Eu, por mim, até falei para ele, independente do sócio campeão, tinha que ter promoção todo jogo para lotar o brinco do Campeonato Paulista. Ouvinte no ar. Bom dia Batista, bom dia equipe, aqui é o José Carlos Taquaral. O Guarani está procurando um segundo goleiro, né? Eu acho que, o que vocês acham de pegar de novo o Paulino lá, que tá no Ituano, né? Eu acho ele um bom goleiro, assim, seria um goleiro bom, talvez não para ser titular, mas para compor elenco seria bom, o Jefferson Paulino. Qual a opinião de vocês? O Guarani já contratou, é que não oficializou o segundo goleiro, né? Eu trouxe hoje informação, Matheus Klaus, jogador de 31 anos, o ano passado ele não jogou por problemas familiares, é esse o goleiro do Guarani. Agora o Jefferson Paulino, qual que é a minha opinião particularmente? Eu acho o Jefferson Paulino péssimo. Para mim o Jefferson Paulino é frangueiro e eu jamais traria ele de volta para o Guarani, é a minha opinião. Vamos aos temas do dia. Comentarista escolhe um deles para colocar a sua opinião. Tema 1. Polícia Civil investiga 2 movimentações sobre possíveis irregularidades no São Paulo envolvendo o atual presidente Júlio Casares. Em uma delas, investiga-se 1,5 milhão de reais recebido por depósitos em dinheiro na conta de Casares, além de 35 saques nas contas do clube que totalizam 11 milhões de reais. De acordo com relatórios do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o valor entrou nas contas do presidente entre janeiro de 23 e maio de 25. A defesa de Casares diz que a origem da quantia é lícita e legítima. Pauta 2. Novo diretor de futebol do Cruzeiro, Bruno Spindel, falou abertamente sobre o desejo da Raposa por Gerson, jogador que está no Zenit ex-Flamengo, e o fim das negociações com o Flamengo por Caio Jorge.
E Spindel admitiu que o Clube Mineiro fez propostas agressivas pelo meia e entende que a contratação do jogador faz parte de um projeto que vem sendo construído ao longo dos últimos anos. Sobre o atacante, o diretor falou que após uma conversa com o jogador, ele entendeu que o Cruzeiro precisa dele e que no Clube Mineiro pode realizar o sonho de jogar a Copa do Mundo. Pauta 3. A Federação Cearense de Futebol anunciou na tarde de ontem que, após os jogos do Campeonato Estadual, os árbitros centrais irão conceder entrevistas coletivas, com o objetivo de ampliar a transparência, promover diálogo e esclarecer as decisões tomadas em campo. As entrevistas com os árbitros vão acontecer após as coletivas com os treinadores das equipes e somente depois da publicação online da súmula da partida pelo árbitro responsável. Começo com você, Tigrão. Qual o assunto que você escolheu para hoje? Essa daí eu quero conferir, hein? Quer dizer que o juiz que não fala um A, nem bom dia para repórter ele dá, nem boa tarde, nem boa noite. Agora ele vai pro banco dos réus, que normalmente a arbitragem é polêmica, né? Tudo bem que hoje, acertadamente, a CBF já divulga até os diálogos entre o árbitro de campo e o árbitro do VAR. Eu acho isso legal, mesmo quando esse bate-papo é comprometedor para uma das partes ou para ambas. Agora, o juiz central ir para uma coletiva eu acho muito bom. Eu acho que tem que ter respeito, mas ele tem que ser sabatinado, sim. Escuta, todo mundo viu que a bola entrou, por que o senhor não deu o gol? Acho muito boa essa medida aí. Aliás, juiz dava entrevista normalmente dentro do gramado. Quantas e quantas entrevistas marcantes. Olha, cheguei a participar de jornada esportiva no rádio, em que o repórter ia falar com o juiz, repórter bom, né? É reportinho que chega com medo, já chega se borrando todo perto do entrevistado. Reportão bom. Chegava, fazia uma pro juiz e falava, escuta, põe essa escuta aqui que a cabine quer falar com o senhor. E a gente já quebrou o pau com o juiz aí mais de uma vez. Mais de uma dezena de vezes. Era legal, mas com respeito. Acho que você errou. Não errei, errou, não errou. Explica pra nós aquela marcação lá. O VAR falou pra você que era lance de expulsão, por que você não expulsou? Você acha que esse lance aí você não devia ter ido no VAR, já que suscitou tantas dúvidas? Bom, enfim, eu acho muito legal essa medida. E não é caça às bruxas, não. Mas eu acho que ela indiretamente ou involuntariamente, não é essa a intenção, ela vai contribuir para até uma melhoria no nível das arbitragens, que aliás anda muito baixo. Nosso querido amigo que está aí na mesa, colocando os efeitos especiais na nave-mãe da Bandeirantes Campinas, coloca aí por gentileza para nós aquela vinheta que anuncia o plantão esportivo, por favor. 31 minutos em Assis. O Guarani deve, deixa eu ver quanto falta para acabar o programa. Falta 13 minutos. O Guarani deve fazer 1-0 antes de terminar o programa. Está muito próximo do gol. O assisense não passa do meio de campo, mas o placar de momento, 31 minutos e 15 segundos nesse momento, 0 para o Guarani, 0 para o assisense. E tem muita gente falando assisense. Então comprem, deve ter ainda aí em sebo, a velha gramática que foi a melhor que eu li, a que mais me ensinou alguma pequena coisa da língua portuguesa, que é do Domingos Pascoal Segalha. Comprem, estudem um pouquinho, vocês estão falando assisense. Porque nos ensinou o mestre Segalha,
lá no início dos anos escolares, que S entre vogais tem som de Z. Portanto, Guarani 0, Acisense também 0, 32 do primeiro tempo. Informou o plantão da Bandeirantes. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Escolhi sobre o Gerson, até porque muitos clubes do futebol brasileiro, os grandes que têm dinheiro, tentaram contratar o Gerson recentemente. O Atlético, o próprio Palmeiras, o Flamengo. Só que o Cruzeiro está em cima porque o Tite tem como prioridade o Gerson. O Tite que convocava ele sempre para a seleção brasileira. Então o Tite pediu prioridade na contratação do Gerson. O Cruzeiro enviou uma proposta já de 27 milhões de euros, que dá 171 milhões de reais pela contratação do jogador. E o clube russo tinha recusado uma oferta anterior de 12 milhões de euros mais o Jonathan Jesus, ou seja, fazendo essa nova oferta de 27 milhões de euros. Eu acredito que muito em breve vai conseguir contratar, até porque o Pedrinho do supermercado já disse que vai colocar a mão no bolso, vai querer agradar o Tite, tem o dinheiro do Gabigol, o salário mensal do Gabigol que está sendo dividido com a equipe do Santos para desafogar um pouquinho a folha. E eles não quiseram vender o Caio Jorge para o Flamengo por 30 milhões de euros. Eles querem 50 milhões de euros, essa negociação já acabou. Mas eu acredito que o Gerson vai jogar no Cruzeiro essa temporada, Batista. Está encerrada a promoção do Panetone da Cacau Show. Eu vou para o intervalo e depois vou fazer o sorteio. Serão 2 ganhadores. 19 e 19. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19-22. Olha o gol. Tigrão de algum, hein? Caramba. Então, aí os caras ficam aí esperando a gente errar. Quero ver se alguém vai ligar. Pô, Tigrão falou que antes de acabar o jogo ele voltaria para dizer que o Guarani tinha feito um gol que estava melhor. Não, antes de acabar o programa, não é o jogo. Antes de acabar o programa, desculpa. Até porque nós estamos a 5 minutos do final do programa. 37 saiu o gol. 37 do primeiro tempo. Não tem a ficha técnica aqui, Brenão. Kevin. Número 29. E vai o segundo agora, hein? Do prepara aí, né? Prepara a vinheta aí. Narra aí, ô Tigrão. Narra. Não, eu não tenho o nome dos jogadores. A jogada foi concatenada pelo lado direito, vem o cruzamento, chega a zaga! E afasta milagrosamente, estava desenhado o segundo gol do Guarani, continua em Assis. Assisense 0. Guarani 1. Quem marcou o gol aí, Bereta? Kevin, que desceu do profissional pra fazer o gol na base. Ele deu, número 29, o Kevin deu um tapa na bola, bem com o estilo do João Marcelo. Dominou, entrou na área, o goleiro tentou cobrir, ele deu um tapa de chapa com um pouco de curva e ela se alojou na bochecha, que medo de falar isso, na bochecha da rede. E atenção para o sorteio do Panetone da Cacau Show. 2 ganhadores. Reginaldo Binato. 11, o telefone dele é código de área 11. E o número 96610. E os 2 números finais, aliás, os 4 números finais que não vou divulgar. E Ronaldo Maia de Barros Vitor. 19, o código de área. E o número 99724. E os 4 números finais que não vou divulgar. Reginaldo Binato e Ronaldo Maia de Barros Vitor. Tem até sexta-feira para retirar os presentes aqui na recepção da Band, das 9 às 13 e das 14h30 até as 17h30. Repito, das 9 às 13 e das 14h30 até às 17h30. Parabéns e muito obrigado para todos que participaram da promoção de hoje. E agora na lata. Responde na lata. Com a proximidade do início dos campeonatos estaduais, o ABC segue sendo o maior campeão estadual do Brasil, com 57 títulos do Campeonato Potiguar. Quem é o segundo time que mais levantou a taça do seu estadual, respectivamente? Começa com você, Tigrão. Batista, eu acho que é o Bahia. E você, Breno? Eu acho que é o Santa Cruz. Já a resposta. Após campanha histórica no primeiro ano da Série A, Mirassol perde 14 jogadores do elenco para 2026. Você acha, Breno, que essa saída em massa
prejudica o planejamento da equipe para a temporada ou não? Acho que prejudica muito, Batista. São muitos jogadores saindo, mas acredito também na qualidade de jogadores que vão chegar no Mirassol, né? Até porque eles formaram um bom time no ano passado. Esse ano muita gente quer jogar no Mirassol, até mais. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Prejudica muito. E talvez o Mirassol demore até o final do Campeonato Paulista para tentar chegar perto do entrosamento e do padrão de jogo que tinha até dezembro de 2025. É o homem forte do futebol do Mirassol, é o Paulinho, ex-Corinthians. E o Mirassol estreia na competição estadual paulista contra o São Paulo. De saída para os Estados Unidos, Guilherme foi ao CT do Santos nesta terça-feira para se despedir dos companheiros de equipe. Na sua opinião, qual o conceito do jogador, hein, Tigrão? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Gosto do Guilherme. Teve uma contusão grave, mas gosto muito. Para mim, conceito bom e vai fazer falta para o Santos. E você, Breno Beretta, conceito do Guilherme? O conceito do Guilherme, para mim, é regular. Eu esperava mais dele no Santos. Mas eu acredito que os jogadores que estão chegando no Santos, principalmente o Gabigol e o Rony, que ele não vai fazer falta. A resposta para o Na Lata 1. O segundo time que mais vezes foi campeão estadual no Brasil é o Bahia, com 51 títulos conquistados. Logo atrás vem Atlético Mineiro e Paysandu, com 50 estaduais cada. Tigrão acertou, parabéns. Bahia, 51 títulos é a resposta certa. Quanto tá o jogo, Tigrão? Na Copinha, Guarani e Acisense. 44 do primeiro tempo, continua Guarani 1. Gol do Kevin. 0 para o Acisense. E o Guarani tem escanteio pelo lado direito, vai bater de pé trocado e vai fazer o segundo gol. Se você quiser dar uma Se você quiser dar uma ensabonetada aí, dá para informar o segundo gol. Vai sair o escanteio agora, o Guarani vai bater escanteio, manda no jogo, lado direito, pé esquerdo, pé trocado, bateu, salta o goleiro, pega, tem rebote e afasta a zaga. Continua em Assis, temperatura ambiente de 77 graus, na sombra, 1 para o Guarani, 0 para o Acisense. Abraço, Tigrão, até amanhã. A gente ganha pouco, mas nós diverte. Nós se diverte. Nós se diverte e amanhã nós se diverte mais um pouco na tela da Band e nos donos da bola. Que hora que é a bagaça amanhã lá, Batista? 12:00. Ai, graças a Deus. Esse negócio de ter que chegar 15 para meio-dia, eu tenho que levantar muito cedo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Pedrão. Um abraço pra você. Até amanhã, Pedro Piscinato. Valeu, Batistão. Um grande abraço pra você e até amanhã. Breno Beretta, abraço pra você, bebê, e até amanhã. Valeu, Batista. Um abraço a todos, até amanhã. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Eu agradeço de coração. Muito obrigado para você que participa, mandando para cá suas mensagens de áudio e de texto. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira.
7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta terça-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate. Vamos juntos até as 9 da noite com muita análise, muita opinião e, como sempre, todos vocês aqui conosco. Tem um telefone aqui, alguém esqueceu